Olha que a seleção brasileira vai jogar contra a Colômbia, que tem James Rodrigues, que ele falou que ele é melhor que o Zidane. Isso. Então quero ver o melão rolar lá em Brasília e ver o que vai acontecer, porque ele falou que ele é melhor. Você escutou isso ou eu só que ouvi? Não, eu escutei, ele é melhor que o Zidane, fez comparação contra os jogadores. O mundo tá meio louco, né? O único que ele não se comparou foi com o Iniesta. É, não se comparou com o Iniesta. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Agora o poste tá fazendo xixi no cachorro, porque Não, é verdade. É verdade. Salve, galera, saudações. Vamos de informações da seleção brasileira. Seleção aí que tem 2 jogos difíceis pela frente, na quinta-feira contra a Colômbia e depois a Argentina. Precisa vencer aí para cravar aí a classificação e ficar bem na tabela. Vamos lá então, as imagens aí é da ESPN Brasil, link na descrição. Deixe seu like para fortalecer o canal aí, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá. Olha, tem Libertadores, Sul-Americana, mas tem seleção brasileira. As Cositas vão mandar aquele ou não? É melhor jogar. Agora, tem Colômbia e Argentina pela frente. É a data FIFA mais complicada para a seleção brasileira pelo nível dos adversários, né? Um não vai estar com o Messi, mas o outro tem um jogador que se diz melhor que o Zidane. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas também pela sequência do Dorival Júnior. Só para dar uma aquecida aqui, né? Só para dar uma aquecida. Como é que está a temperatura do Tetra? Um homem que entende tanto de seleção brasileira, já conquistou o Mundial com a seleção brasileira. Como é que ele adora a camisa da seleção, adora, ele é apaixonado pela seleção. Ama, cultua, venera. E é o seguinte, o Zinho vai dar aqui uma medida da expectativa dele para esses confrontos, porque são 2 confrontos encardidos, hein, Zinho? E aí, hein? Daqui a pouco a gente vai falar de Dorival também, que pode definir muito o futuro do Dorival. Fala aí, Zinho. Você estava plagiando aí o Pascoal, né? É isso. Não foi? Com algumas falas. Vou fazer mais uma. Tô preocupado. Tá preocupado, Tetra? Tô preocupado. Tô bastante preocupado. Torcer é uma coisa, né? Torcer, eu tô torcendo muito. Porque, como vocês falaram, eu amo a seleção brasileira. Amo, vou torcer sempre, vou acreditar sempre. Gosto demais do Dorival. A gente estava falando de pessoas, né, de ser humano. O Dorival é um cara espetacular. Eu adoro o Dorival e acho ele bom profissional, mas ainda não encaixou a seleção brasileira com ele. Teve um iniciozinho lá atrás nos amistosos que nos deu uma empolgada, mas a coisa não aconteceu ainda. Os resultados assim, são razoáveis. A seleção brasileira está numa zona intermediária, 5º lugar hoje, né? Então, assim, numa eliminatória que a gente sabe que o Brasil classificar, eu acredito, porque classificam 6 direto e o 7º vai para uma repescagem. Acredito na classificação. Mas esses 2 jogos especificamente são os mais complicados, além de serem os próximos, mas Colômbia tem uma seleção arrumadinha, organizadinha, vai ser osso, o Brasil tem a responsabilidade, precisa desesperadamente fazer os 3 pontos, porque depois é a Argentina fora, e a Argentina está mais arrumada que o Brasil, é mais favorita para o jogo contra o Brasil. Então esse jogo se tornou muito, mas muito importante, fundamental. Eu sei que todo mundo quer ver a seleção jogar bem, eu também, mas hoje hoje não, né? Quinta-feira eu quero que a seleção vença, ganhe o jogo, para dar uma tranquilidade, uma paz para trabalhar para o jogo contra a Argentina, que esse vai ser pro Tetra passar mal aqui, né? Não vai ser fácil não, porque todo mundo sabe da rivalidade que eu tenho com a Argentina e torço ainda mais pela seleção brasileira quando é contra a Argentina. Aí a minha torcida fica maior ainda. Mas eu estou preocupado e na esperança ainda de que os bons jogadores que a gente tem, nós temos bons jogadores, se transformem num bom time. Individualmente, os nossos jogadores estão indo muito bem. O Rodrigo, para mim, até não é um cara que é tão falado, né? Fica mais de Mbappé, mais o Vinícius Júnior, o Modric quando entra, até o Valverde até mais falando. Mas eu acho o Rodrigo espetacular, baita do jogador. Um meia moderno, ajuda para marcar, organiza, chega na frente, faz gol, dribla, tem 1 contra 1,
Pô, muito bom. Né? Para mim, até um que mantém uma regularidade na seleção brasileira. Mas estou torcendo para o Rafinha jogar o que joga no Barcelona, que o Vinícius Júnior seja o melhor do mundo, né? Que o Bruno Guimarães, que acabou de ser campeão lá, né? na Inglaterra, ganhou do Liverpool na final, no final de semana. Então, assim, e vem empolgado ele, o Joelton, né? O Gerson, o Coringa do Flamengo. Então, nós temos bons jogadores, mas o Dorival tem a missão, junto com esses atletas, de se fazer um time, de se formar um time forte, aí a seleção pode brilhar. E aí eu vou acionar de novo a Vitória Leite, agora com Pedro Ivo Almeida, que eu só vejo Pedro Ivo Almeida à distância. Pedro Ivo Almeida, depois que uma semana antes do Carnaval ele sumiu, eu vi ele em alguns momentos no Instagram ali, na Marquês de Sapucaí e tal, etc. Mentira. Depois veio pra cá, deu uma passagem rápida pelo F90, só pra fazer uma provocação ali lá. E sumiu. Eu não tenho o prazer de abraçar o Pedro Ivo Almeida mais assim, como era antigamente. Tá difícil estar concorrido. Mas olha, Pedrão, bom só aparecer na redação. Pelo menos é bom falar com você, te ouvir, trocar uma ideia, pelo menos aqui no vídeo, viu, meu lindo? Tudo bem com você? Tudo bem, William, mas eu deixo agora essa abertura para vir, que já eu respondo às suas falsas acusações. Eu ouvi o Capita aí falando, é verdade, mas esse negócio de rede social, não acredito em tudo que você vê na rede social, Só não. para os melhores amigos, né, Pedro? Nem para os melhores amigos, Só para os perigo melhores aí. amigos, a gente tem informações privilegiadas, assim como o Pedro Ivo Almeida sempre na Seleção Brasileira. Boa noite para vocês, amigos, novamente, né, agora com esse convidado especial aqui, para a gente falar do que foi esse treino da Seleção Brasileira. Treino fechado, é verdade, mas Pedro Ivo Almeida conseguiu algumas informações aí do que aconteceu lá dentro. A gente pôde acompanhar ali os primeiros minutos, né? Um pouquinho da atividade com todos os jogadores em campo. Então, os 23 convocados pela primeira vez o Dorival teve nessa data FIFA, porque ontem nem todos os jogadores tinham chegado ainda. Tinham 5 jogadores de fora do Brasil que estavam chegando ontem, mais 6 jogadores que jogaram no final de semana, o quarteto do Flamengo inclusos entre esses 6 jogadores, e, enfim. Por isso, então, o Dorival está fazendo o primeiro treino dele já valendo. E aí, Pedro, como é que vem esse time? A gente estava falando de uma possibilidade hoje com o Savinho ali na vaga do Neymar, mas surpresa, né? Não vai ser o Savinho. Tudo bem, Vicky? Um beijo para você de novo, novamente. Capitazinho, Pascoalzinho, sem duvidamente. Essa eu aprendi com ele, eu gosto de usar. E pro William, um beijo no seu coração. Fica tranquilo que daqui a pouco eu tô de volta e tem muito trabalho por aí. Sim, era uma ideia, como foi na atividade de ontem, a gente trazia aqui ao longo da programação desde de manhã o Savinho, foi assim que o Dorival iniciou a atividade. Então, logo que fechou a atividade para a imprensa, o Dorival separou os jogadores por setores. E no setor ofensivo, ele começou ali com Savinho, Rafinha, Rodrigo e Vini. Logo na sequência, trocou. Entrou o João Pedro na vaga de Savinho. João Pedro jogando um pouco mais centralizado com o Vini, Rodrigo aberto numa ponta, Rafinha aberto em outra ponta. E quando ele esboçou o time para o chamado coletivo, para o clássico coletivo, 11 contra 11, a única atividade tática de um pouco mais de intensidade que ele vai ter para a partida de quinta-feira, afinal amanhã já é véspera, treinamento Mané Garrincha um pouco menos de intensidade, um pouco menos de enfrentamento. Então hoje, o único coletivo assim com um pouco mais de enfrentamento, ele desenhou essa formação ofensiva com atenção, hein? Rodrigo na direita, Rafinha na esquerda, como vem jogando no Barcelona, o Vini vindo um pouco mais por dentro e o João Pedro também por dentro ali com o Vini, ora como um homem um pouco mais de referência, ora um pouco mais, recuado ali por dentro, articulando com o Vini. Então, repito, Rodrigo pela direita, Rafinha pela esquerda, Vini e João Pedro um pouco mais centralizados. João Pedro acabou ganhando essa vaga que poderia ser do Savinho. No meio de campo, Bruno Guimarães e Gerson, como a gente trazia também ao longo da programação. Alisson no gol, Wanderson na direita, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Guilherme Arana na esquerda. Então, passando a escalação provável, a escalação, o time que treinou por mais tempo no coletivo de hoje: Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana. Bruno Guimarães e Gerson. Rodrigo pela direita, Rafinha pela esquerda, Vini por dentro e João Pedro também, novidade aí que pode pintar no ataque da Seleção Brasileira por dentro também, Vitória. Até falando disso, né, Pedro, a gente conversou desse esboço mais cedo e a possibilidade do Rodrigo começar pela esquerda, né, que é a posição que ele mais gosta de jogar, é a posição ali que a gente vê, não dá pra dizer que ele não é de 100% sempre, mas é que de fato é a posição dele, né? Sim. E aí ele já se sacrifica, se a gente pode chamar mais assim. uma vez.
no Real Madrid. Ele joga pela direita, para o Vini Júnior poder jogar ali também pela esquerda, mas eu queria saber sobre isso também, o que você acha e até da importância do Rodrigo também para essa seleção e a entrada do João Pedro. O que você acha que pode trazer, principalmente para esse jogo contra a Colômbia, que é um adversário bem difícil? Gira, testa daqui, testa dali, uma coisa não muda. O Rodrigo é titular. A questão é por onde ele começa. Quando o Vini não estava à disposição, o Rodrigo começou pela esquerda. Quando o Rafinha surgiu atuando um pouco mais por dentro, o Rodrigo caiu pela direita. Agora que o Rafinha vive ótima fase no Barcelona jogando pela esquerda, prioridade novamente para o Rafinha, para a boa fase dele. Rafinha pela esquerda e o Rodrigo mais uma vez cumprindo ali o papel. Ele vai em todas ali do ataque. O Dorival valoriza muito isso. Isso às vezes até o incomoda levemente. Não é que ele fique irritado, mas incomoda que ele nunca está na sua posição mais confortável que a esquerda, porque sempre tem um Vini caindo por ali, agora Rafinha caindo por ali, então ele está sempre preenchendo a vaga que está um pouco mais carente. Acontece isso novamente. A dúvida agora é sobre esse posicionamento do João Pedro, que larga um pouquinho na frente por essa briga pela titularidade para quinta-feira. Se ele vai fazer essa referência como foi o Igor Jesus, e não é exatamente como ele vem atuando no Brighton, ou se ele atua um pouco mais por trás na articulação, na aproximação, movimentando bastante com o Vini Júnior por ali. Bom, Rodrigo, que é um jogador já que a gente já identifica com a seleção brasileira, né? Não tem dúvidas que ele sempre vai aparecer. É um dos experientes, apesar da pouca idade, desse momento da seleção. E falando em experiência, tem um cara do meio-campo também que foi campeão no final de semana pelo Newcastle e está ganhando aqui a posição de liderança cada vez mais no elenco comandado pelo técnico Dorival Júnior. Estou falando de Bruno Guimarães. Ele conversou hoje com a imprensa em entrevista coletiva. Vamos ouvir. Então, a seleção brasileira, a gente sabe que são 2 jogos cruciais para a gente está tentando focar jogo a jogo. O jogo mais importante para a gente, sem dúvida, esse da Colômbia, que em questões de tabela é fundamental para a gente quer iniciar bem, iniciar com os 3 pontos, para depois sim pensar na Argentina. Mas aqui dentro a gente sabe que jogamos melhores jogos assim, jogos grandes, onde a gente consegue jogar, tem espaço para jogar também. Então a gente está muito animado e esperançoso de fazer 2 grandes jogos e já encaminhar bem a nossa classificação. Acredito que sim, fico feliz que já esgotaram os outros ingressos. No nosso último jogo a gente viu que ficou muito ingresso vazio, né, faltando, e a gente conversou entre a gente aqui para que a gente pudesse encher mais o estádio, porque quando a gente vai jogar fora, todos os estádios estão lotados com a gente, então quando a gente vai jogar em casa, a gente quer sentir o torcedor do nosso lado também, a gente sabe que eles podem fazer a diferença, principalmente tratando de seleção brasileira, ali quando a gente começa a cantar o hino e todo mundo vai junto, praticamente já começa 1-0 para a gente, acho que a torcida faz muita diferença, então jogando em casa a gente tem que sim dar essa resposta, dar esse prazer, dar esse orgulho do torcedor ir ao estádio e torcer para a gente, sabe? Cara, para mim, o presidente da Conmebol tem muito mais coisas preocupado que fazer coisas do tipo como piada ou qualquer coisa de algo assim. A gente viu agora o que aconteceu com esse caso do Luigi, né? Para mim, o que eu posso falar? Ainda mais a punição que ele deu a Cerro Porteño, para mim foi uma falta de respeito tremenda. Eu vou tentar não me alongar, porque vestindo a camisa da seleção e falar da Conmebol é algo que pode até, enfim, acarretar alguma punição, mas eu acho que eles têm coisa mais importante a se preocupar e finalmente cumprir a lei. Bom posicionamento do Bruno Guimarães, né? E não acabou por ali, Pedro. Você tem mais informações sobre o que isso gerou na CBF, né? O Bruno pode até ficar preocupado com possíveis punições e retaliações da Conmebol, mas está muito bem respaldado pelo chefe dele, pelo chefe da CBF, presidente Edinaldo Rodrigues, que está muito incomodado com o caso. Não por acaso não foi ao sorteio da Copa Libertadores, da Conmebol Libertadores, da Conmebol Sul-Americana na noite de ontem em Luque, em Assunção, no Paraguai. Edinaldo entendeu que não mandar nenhum representante legal da CBF, nenhum dirigente da CBF, nenhum articulador da CBF, era uma forma de se posicionar contra tudo que ele vem criticando. Para ele tem muita punição financeira e nenhuma punição esportiva. Internamente na CBF há um posicionamento, há uma interpretação. Que a gente tem um monte de assuntos hoje no programa ainda, mas tem uma que não pode deixar passar. Rapidinho. Você falou aí em respaldo, né? Usou a palavra respaldo, né, Pedro? E Dorival Júnior? Vou falar do Bruno e do Edinaldo. Qual o nível de respaldo para Dorival Júnior? Então vamos lá. Se ganha da Colômbia e perde para a Argentina, mas aquele 1-0, 2-1, né? Jogo duro, difícil e tal. Ele permanece. Ele precisa ganhar os 2 jogos. Qual é a temperatura nesse momento pro Dorival? Respaldo é bola na rede e vitória. William. Rodada a rodada. Foi assim em setembro, chegou muito questionado em outubro, venceu. Chegou muito questionado em novembro, tropeçou. Trouxe a pressão para março.
porém diante de dois adversários fortíssimos. Ainda que dentro de casa a Colômbia, que fez a seleção sofrer na Copa América, bem verdade, e a atual campeã do mundo, rival histórica, a Argentina. Fazendo cálculos, uma vitória contra a Colômbia e um tropeço contra a Argentina, eu acho que depende muito do retrato, da imagem que vai deixar no jogo contra a Argentina. Agora, 2 tropeços, um empate, uma derrota, 2 empates, aí sim, aí o caldo começa a entornar para o Dorival. Edinaldo não tem problema, já falou publicamente, inclusive, que depende dessa janela. Ele está observando, ele não quis cravar permanência, não quis cravar demissão. Ele falou abertamente, vamos observar, vamos aguardar os resultados. Então, Dorival está, sim, podemos dizer, sob a análise do comando da CBF, William. Muito bem, Pedro. Só ia completar que sentiu muito claro a ausência do Neymar, né? Isso pegou muito essa comissão do Dorival e do Lucas também. Eu falo do Lucas, do auxiliar, que é o filho dele também, porque de fato os dois estavam esperando muito, tinha muita expectativa nesse retorno. Muito forte, né? Porque divide um pouco a responsabilidade nesse momento com o tamanho do nome, né? Mas de fato não tem, então tem que mostrar também resultado nessa partida. William, beijo pra vocês, amigos. Beijo pra vocês, obrigado pela participação aqui. Se pegar esta possível formação da seleção brasileira que o Pedro antecipou, é um bom time. É um bom time. Eu estou muito com o Zinho, William, o que o Zinho diz da seleção, lógico, muito conhecimento. Se você olhar para os nomes da seleção, são nomes muito fortes assim nos seus clubes. Jogadores que fazem a diferença lá e que podem fazer também vestindo a camisa da seleção. O problema é a questão coletiva, né? Como esses caras produzem juntos, né, como um todo ali, como o 11 principal, né, que deve entrar em campo contra a Colômbia. É isso que o Dorival ainda não conseguiu encaixar. E a gente entende um pouco, porque é muito pouco tempo para se treinar. Então, assim, na minha opinião, ele não é só... Quando você tem um treinador de clube, que tem o dia a dia de trabalho, ele pode ser muito mais cobrado do que o treinador da seleção, porque tem muito mais tempo de dia a dia para fazer algumas correções. Na seleção, eu acho que isso tem que ser um pouco mais dividido. O treinador junto com os jogadores, principalmente jogadores que são tão importantes nos seus clubes. Então, assim, eu acho que o trabalho do Dorival agora, e estava conversando um pouquinho com o Pascoal aqui, né, enquanto o Pedro falava, é você tentar colocar os jogadores nas funções que eles estão mais acostumados nos seus clubes ali. Né? Então, assim, por exemplo, você tem o Vinícius Júnior, que é muito forte pela esquerda. Eu acho que você trazê-lo um pouco mais para dentro, eu acho que é algo que vai mexer muito com o posicionamento e com a entrega que ele pode ter. Né? Então, eu acho que, assim, são nomes muito fortes, eu acho que dá para você simplificar, não sei nem se é essa a palavra mais correta, sabe? Você saber do potencial que você tem, você dá funções principalmente, não vou falar defensivas, mas de organização, porque o Brasil, em muitos jogos, teve esse problema de recomposição, de posicionamento, e aí, ofensivamente, você definir algumas coisas que devem acontecer no jogo, né? Mas também ali do meio, passando ali Bruno Guimarães, Gerson, e dali para frente, você dá mais liberdade para que esses caras possam ter um poder de criação, sabendo que a retaguarda ali, ela tá bem protegida. Com relação ao Dorival, eu acho que ele, né, não vou colocar uma pressão de demissão, mas logicamente que existe uma pressão para boas atuações. Os jogos são muito grandes, então eu acho que a seleção tem que olhar dessa forma, né? O quanto é importante para o Dorival e para esses jogadores uma boa entrega de resultado contra a Colômbia, né, que é um time que hoje parece estar melhor organizado que o Brasil, e a Argentina, que é a última campeã do mundo, que mesmo sem o Messi ocupa nesse jogo, mas ocupa a primeira colocação da classificação. Então é isso. Nós temos jogadores grandes para que a seleção consiga, dentro do campo, mostrar algo que nos agrade. Mas aí vai passar muito pela rápida organização que o Dorival pode fazer nesses dias e muito também pela qualidade e confiança dos nossos jogadores. Curioso que no mundo normal, né, Pascoal, a gente já está discutindo agora, né, quem faz mais falta, Neymar ou Messi? Messi para a seleção argentina não vai jogar, né, se o Neymar faria mais falta, o Brasil foi convocado. A questão que a gente nem levanta, né, porque assim, ele criou uma expectativa em cima do Neymar, o Dorival convocou o Neymar, mas a gente não vê o Neymar atuar pela seleção brasileira, tá? Que é o último jogo, assim, grande mesmo. Até aquele jogo contra a Bolívia, que ele se machuca e tal. O jogo foi aquele da Copa do Mundo. O lá jogo que ele se machucou mesmo, agora nas eliminatórias, foi contra o Uruguai. Exatamente. Naquela bola, ele disputando uma bola, acabou torcendo sozinho o joelho e teve a lesão. O que eu quero dizer, Pascoal, a gente não vê o Neymar atuando em alto nível pela seleção brasileira desde aquele jogo contra a Croácia. Ah, sim. O Neymar que a gente gostaria de ver, não vê desde aquele jogo contra a Croácia. Então, não sei, Dorival, a informação, né, da vitória do Pedro é que o Dorival sentiu, a comissão técnica sentiu esse corte do Neymar, porque estavam contando. Mas eu não sei, sinceramente, se neste momento do Neymar, fisicamente falando,
se ele poderia fazer tanta diferença. Ah, eu acho que a atração... A atração, sim, ok. Falando do você campo e bola ali. Você chegar com um jogador com a expressão do Neymar, uma partida que tenha Neymar e que tenha Messi em campo, é uma partida que ganha um contorno completamente diferente, né? A gente vai ver um Brasil e Argentina muito mais pegado. Sim. Porque ali vai ser na trocação. Brasil e Argentina é aqui. Você vai lá, eu vou aqui, os caras vão... É trocação. A Argentina está mais arrumada que o Brasil. É verdade. Agora, a seleção brasileira entra para esse jogo contra a Colômbia com a faca no pescoço. Não tem outra expressão. Tem que ganhar com a faca nos dentes, né? Tem que ganhar o jogo da Colômbia, gente. Eu não tenho outra palavra. Tem que ganhar o jogo da Colômbia. Ah, mas não tem a mais. Primeiro, porque a Colômbia está na frente da seleção brasileira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a seleção do Brasil tem um monte de jogador bom. Um monte. Desses 11 aí que a gente... Se puder botar de novo o quadrinho, né, vocês vão ver. Dos 11 que entram em campo, dos 12, seleção. Ou do provável, que tem até 12 nomes, os 12 nomes, esses caras são protagonistas dos times onde eles jogam. Você vai dizer que eles não servem para jogar na seleção brasileira? Muito pelo contrário. O que eles não têm é agrupamento. O que eles não têm é o chamado futebol, hoje mudou, chama futebol associativo. Isso. Mas o futebol sempre foi associativo, porque é futebol association. Então, sempre foi associativo. Não tem essas nomenclaturas novas, elas retomam o passado, né? Todos esses caras são protagonistas, ou não? São. Vamos falar para mim. O Alisson, outro dia os caras estão querendo fazer um pedestal pro Alisson que... O que esse homem fez naquele jogo contra o Paris Saint-Germain foi de outro mundo. Marquinhos. Né? Mas na seleção o Alisson é questionado. Se você juntar tudo, o Rafinha, nós temos o melhor do mundo, Vini Júnior, e o candidato ao melhor do mundo nessa temporada. Quem é? O Rafinha. Tá ruim. O Zinho fez um elogio tremendo ao Rodrigo e eu faço o mesmo elogio ao Rodrigo. Para mim é o principal jogador da seleção. Você é um cara que tem mais regularidade e quando tá ruim, ele assume a responsabilidade. Às vezes joga de centroavante, que não é a posição dele. Às vezes joga de ponta esquerda, de ponta direita. Onde botar ele joga, porque ele sabe jogar. Então, eu concordo com o capitão quando ele diz assim, inventar o mínimo possível. O Rafinha está jogando onde lá no Barcelona? Aqui na meia? É da direita para dentro? Deixa o Rafinha ali. O Vini Júnior está jogando o quê? Na ponta esquerda, às vezes dá um passinho para dentro, para o lateral passar, ou às vezes, entendeu? Então dá para fazer, às vezes vem um pouquinho para dentro para fazer uma tabela com o Valverde, pegar na frente, eu encontro... Bom, cada nome que eu estou falando, quer dizer, eu fico... Então é melhor nem falar. Então, sempre dá para arrumar uma melhor jogada? Tem que deixar essas memórias que eles têm do clube, elas têm que ser recuperadas na seleção brasileira e esses caras têm que se encontrar jogando pela seleção do Brasil. E olha que a seleção brasileira vai jogar contra a Colômbia, que tem James Rodrigues, que ele falou que ele é melhor que o Zidane. Isso. Então quero ver o melão rolar lá em Brasília e ver o que vai acontecer, porque ele falou que ele é melhor. Você escutou isso ou eu só que ouvi? Não, eu escutei, ele é melhor que o Zidane, fez comparação com outros jogadores. O mundo tá meio louco, né? O único que ele não se comparou foi com o Iniesta. Não se comparou com o Iniesta. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Agora o poste tá fazendo xixi no cachorro, porque Não, é verdade. É verdade. É a linguiça correndo atrás do cachorro. O Rames Rodrigues mete essa. Ele jogou mais que você, Outro Zinho? dia o Cristiano Ronaldo fala que, Pelé é maior que... Você escutou o que o Zinho falou? O que foi, Zinho? Fala assim. Fala, Zinho, ó. Não, vou falar assim. Fala, Zinho, pessoal. Olha, Zinho, ó. Sabe o que ele falou? Não jogou mais que eu, Zinho falou. Zinho, atenção, Zinho. Pensou alto, mas pensou certo. Pensou alto, não pensou certo. Eu tenho que fazer um intervalo, mas eu não posso ir pro intervalo sem essa. Quem jogou mais bola? Zinho ou Rames Rodrigues? No auge, ele falou. Eu quero que eu responda? Faltou aquele Jesus! Jesus! A gente tá indo pro intervalo, né, William? A gente tá indo pro intervalo. Então, rapidinho, sabe qual é o problema? Não, o Plazinho é o seguinte, tava ouvindo os companheiros falarem maravilhosamente bem, mas assim, engraçado, né? O Pascoal aí comparou a Argentina, né, lá, não sei o quê, que o Messi não vai jogar também, aí o Neymar não vai jogar. Aí, assim, o Messi, que foi campeão do mundo com a Argentina, que tem jogado vários jogos com a seleção da Argentina, tá parecendo que vai fazer menos falta do que o Neymar, que não vinha jogando na seleção brasileira. Exato. Pra você ver a fase que a seleção tá.
Perfeito, Zinho. É isso, galera. Essas foram as informações aí da seleção brasileira. Seleção aí que precisa ganhar aí da Colômbia. Depois, na sequência aí da Argentina. E eu acredito muito na seleção. Vamos nos classificar aí bem aí. Se Deus quiser, em primeiro lugar na tabela. Né? Tudo é possível, matematicamente é possível. E a seleção está com um elenco muito bom. Ainda mais agora, né, com o Gerson também aí e o Wesley para fortalecer, né, cara? Vai pra cima, Brasil. Vamos lá. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Deixa o seu like para fortalecer o canal aí. Se inscreva e ative o sininho. Até mais. Valeu, fui!